Você abre a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Amém. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3, mesmo assentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos pedir a Deus, nesse tempo em que temos refletido sobre a importância dos dons dentro da casa do Senhor e como eles fortalecem, como o exercício dos dons fortalece a tua igreja, nós queremos te pedir, ó Deus, aquilo que já temos orado ao longo desses domingos. Nos mostra, Deus, não apenas aquilo que fomos capacitados pelo Espírito para fazer, mas nos dá, ó Deus, iniciativa para executar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e que será demandado de nós, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Deus, abre os nossos olhos, faz mais uma vez aquilo que o Senhor sempre tem feito em nossas vidas, a tua vontade. É isso que nós pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos já algumas semanas, como mencionamos aqui na oração, falado sobre a importância dos dons na igreja. E o objetivo da gente pregar tem sido até em alguns momentos sermões mais doutrinários, de ensino mesmo à igreja, e não será diferente hoje. O motivo da gente pregar sobre isso não é para a gente aprender sobre dons, não é para a gente descobrir o que é que cada dom faz, como a gente vai mencionar aqui alguns dons pormenorizadamente, detalhadamente. Não é para a gente saber, alguém perguntar o que é que faz o dom de misericórdia e a gente ter a resposta na lata. Não, é para uma vez identificado isso, uma vez aprendendo isso, a gente fazer. A gente tem batido aqui na igreja no martelo de que... Batido no martelo? No prego, né? Quem bate é o martelo. A gente tem batido aqui na igreja na questão de que não há na igreja do Senhor Jesus, não há no corpo de Cristo hierarquia de dons. Não há corpo que se sustente se nós elegermos, então, certas funções e abandonarmos todas as outras. Então, entenda hoje, assim como o apóstolo Paulo repete por várias vezes aqui, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine. Em outras palavras, coloque em prática o seu dom. Não é, se o seu dom é servir, aprenda bastante sobre servir. Se o seu dom é a misericórdia, faça um
seminário sobre misericórdia. Não, não. Exerça o seu dom. Faça. Haja. Se coloque à disposição para fazer aquilo que o Espírito Santo concedeu a você. A gente costuma viver em uma realidade de igreja, não é apenas a igreja de Nazareno Caruaru, mas todas as outras. Graças a Deus, o Senhor tem me concedido a oportunidade, rica oportunidade, de ter relacionamento com outros pastores, com outras lideranças de igreja da cidade. E às vezes, quando a gente acha que algumas coisas são só com a gente conversa com os pastores e eles dizem, rapaz, a gente está com essa situação aqui, eu digo, olha para aí. Aí você pensa, é uma coisa de Caruaru, aí você conversa com o pastor de Recife, e o pastor de Recife fala a mesma coisa. Então me parece que há algumas questões que são bem comuns a todas as igrejas. São bem comuns ao povo de Deus de modo geral. E aí, eu queria que você pensasse, não apenas nos dons que nós vamos mencionar aqui, mas em cada dom que o Senhor concedeu a você como um pet, um animal de estimação que você recebeu. A gente falou sobre isso, né, mais cedo, né, a criança, ela apela bem muito a ter um cachorro. Eu mesmo fiz isso várias vezes quando era criança. E aí, se não ensinar direitinho a responsabilidade que é ter o cachorro, é ter o gato, que é ter um gangarro. Eu tive gangarro várias vezes. Um deles, inclusive, morreu um dia. Belo dia, acordei para tirar o gangarro da caixa, dormi numa caixa. Ele não conseguia dormir no puleiro. Fui tirar, estava ele lá. Alguém tinha mexido na água, um bicho tinha bebido a água dele, segundo o diagnóstico que deram. Algum bicho tinha bebido a água dele, ele bebeu a água e morreu. A gente falava sobre isso, né? De que a gente tem que orientar a criança quando ela vem com esse pedido, né? De um bichinho de estimação, de que há uma responsabilidade. Agora pense que o dom que Deus lhe deu, se é ensinar, se é a hospitalidade, se é a profecia, se é o pastoreio, se é qualquer dom que você possa imaginar dos que estão listados, não apenas nesse texto de Romanos 12, mas nos textos lá de 1 Coríntios capítulo 12 que nós lemos nas últimas semanas. Você recebeu, todo mundo, todo verdadeiro cristão tem pelo menos um. Agora imagine se o seu dom, o dom que Deus lhe deu, na verdade, fosse um pet desse. Como é que ele estaria? Forte, né? Aquele cachorrinho forte, feliz, que quando você chega em casa, né, um desses gangarros que eu tive, a gente chegava em casa, só de ouvir o batido do cadeado, ele vinha voando lá do puleiro, lá na cozinha, e vinha e ficava arranhando a porta. Era a maior alegria do mundo. Agora vai um estranho botar o dedo assim para ele subir no pé, para tu ver. Se o seu dom fosse esse animal de estimação, tu faz um comparativo aqui. Que nível de saúde ele está? Que nível de força ele está? Eu fui até razoável, eu já criei gangar, já criei porquinho da Índia. Eu tinha um casal de porquinho da Índia. Inclusive, minha conversão, meu processo de conversão foi sozinho na casa que ficava atrás da nossa casa, que era a casa deles. Eu tinha um casal de porquinho da Índia que tinha uma casa só para eles. Uma casinha que ficava atrás, que era 2 cômodos. Ficava atrás da nossa casa, onde eu ensaiava a minha clarineta. Não sei se você sabe, mas o pastor, quando tinha 12, 13 anos, tocava clarineta. Se me entregar uma na mão hoje, não sei para onde vai. Que já faz um tempinho. E aí, onde eu ensaiava a clarineta, ficava lá com os porquinhos da Índia e fazia minhas leituras de Bíblia e tudo mais. E foi lá que eu me converti, junto com os porquinhos da Índia. Que também morreram por causa de alguma comida que eu dei errado para eles. Não sei, né? Foi o que disseram, né? Quando eu cheguei lá, foi o capim que eu dei para eles que era muito ruim. Enfim. Se o seu dom fosse esse animal de estimação, como é que ia estar a vitalidade dele? E você pega no cachorrinho, né? Aquele cachorro magro, se coçando, a pelagem toda sofrida. De que forma você tem tratado o dom que Deus deu a você? De que forma você tem cuidado do dom que Deus deu a você? E todas as vezes que aconteceu de algum, eu só contei 2 casos, mas não tem muitos não.
que algum dos meus animais de estimação faleceu, eu fui cobrado. O que foi que aconteceu? Nós seremos demandados daquilo que o Senhor deu a nós, não do que o Senhor deu ao outro. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente conversa, como eu disse, essas conversas pastorais, é muito comum os pastores ouvirem a respeito de certas áreas da igreja. Ah, pastor, porque o ensino da igreja está uma bagunça. Pastor, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito do ministério infantil. Pastor, o senhor não está prestando atenção como é que está a área de evangelismo da igreja, está horrível. Deixa eu dizer uma coisa para ficar gravada no seu coração agora. Geralmente, as pessoas que se incomodam com questões que precisam ser ajustadas na igreja, são justamente elas que Deus chamou para ajustar. Se você, e temos muitas coisas que ainda podemos crescer na Igreja do Nazareno, nos mais diversos ministérios da igreja. Se você hoje olha para alguma coisa na Igreja do Nazareno Caruaru e diz, meu Deus, como isso precisa daquele ajuste. Talvez é justamente você que Deus está chamando para fazer. Talvez seja justamente a sua pessoa que Deus está dizendo, olha, pronto, se você se incomodou, se você trouxe essa questão para o pastor, a gente não costuma ouvir muito aqui isso na igreja. Graças a Deus temos bons ministérios, consolidados, mesmo sendo uma igreja pequena, os irmãos pegam no batente. Mas vez ou outra eu ouço coisas assim. Ô pastor, essa área aqui está abandonada, está mesmo. E eu fico olhando assim para ela assim. Realmente. Vamos lá? Pense agora nas questões que você observa de modo geral na igreja. Eu disse que o sermão hoje era doutrinário. Geralmente são justamente elas. Deus está dizendo, pronto. Você percebeu. Você notou. E agora eu quero usar você para fazer crescer, para fazer evoluir, para fazer avançar. Pegou aí a bênção? Pega a bênção aí, ó. Tem essa história nas igrejas, ele pega a bênção, segura essa bênção aí. O título da mensagem de hoje envolve alguns dons, boa parte deles extremamente menosprezados na igreja, boa parte deles, as pessoas nem estão nem aí para eles, que são os dons, como eu intitulei, os dons que servem. Nós iremos falar sobre outros dons, mas a primeira mensagem que a gente vai mencionar, dom por dom, eu fiz questão de pegar um grupo, há várias divisões dos dons, né, da Escritura, os estudiosos da Bíblia fazem várias classificações, eu me apropriei de uma delas, e hoje a gente vai falar sobre uma parte dos dons, não apenas que estão mencionados aqui em Romanos 12, mas que estão também mencionados em outros textos, especialmente 1 Coríntios 12. Esses são os dons, e lá junto com Efésios 4, são as listas de dons que geralmente são mencionadas quando se fala nesse assunto. Então, dito isso, eu queria que você atentasse que esse texto que nós acabamos de ler, que traz esse exercício dos dons, ele está conectado com um versículo muito conhecido, com um texto muito conhecido, que é Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículos bem conhecidos. A maior parte dos cristãos conhece essa chamada de Paulo à metanoia, né? Em todo o livro de Romanos, a primeira vez que Paulo dá alguma orientação direta é aqui. Ele inaugura o capítulo 12 fazendo um pedido, rogando aos irmãos. Olha, o culto racional de vocês só irá acontecer quando houver uma transformação da mente. E logo depois de falar sobre a transformação da mente, o apóstolo Paulo diz, olha, tenham cuidado com a forma que vocês se enxergam. Tenham uma visão equilibrada a respeito de vocês mesmos. Não se achem demais
Complexo de superioridade, nem se achem de menos. Complexo de inferioridade. E logo após falar sobre isso, o apóstolo Paulo começa a trazer os dons. Ou seja, há um risco de, no exercício dos dons, eu ter uma visão desequilibrada a respeito de mim mesmo. Há um perigo de, no exercício dos dons, dos ministérios, eu ter uma visão desequilibrada de quem eu sou. E aí, antes de dar essa lista de dons, de Romanos 12, 3 até o 8, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção de que a visão que nós temos de nós mesmos não pode depender daquilo que nós fazemos na igreja. É claro que aquilo que eu faço para o Senhor, é claro que aquilo que eu sirvo é importante. Define, de certa forma, quem eu sou, mas não pode ser o fator decisivo de quem eu sou dentro da casa do Senhor. Eu não sou o recepcionista da igreja. Eu sou o irmão fulano, eu sou a irmã fulana. Eu não sou o pastor só da igreja. Eu sou o Davi também. E eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja, por pastorear uma igreja, da qual eu sempre fui um membro. Uma igreja que gerou essa liderança. Que a gente vê coisas desastrosas acontecendo no exercício desse dom pastoral. Que eu era o pastor que estava lá naquela igreja, ou a pastora, e vai lá para aquela outra igreja de lá. E esse processo de transição às vezes é ruim, é difícil, doloroso, para a igreja e para o pastor. Mas o que eu estou querendo dizer é que não podemos linkar o nosso caráter, o nosso valor à igreja, somente a partir dos dons que nós fazemos, que nós executamos. Porque aí a gente cai justamente naquilo que eu falei no início, de elencar que dons são mais importantes, quais dons são melhores e quais são piores. Quando, na falta de qualquer um dos dons, a igreja perde. Quando, na falta do exercício de qualquer um desses ministérios, a igreja perde. Então eu vou falar, meus irmãos, hoje sobre 7 dons. Eu vou trazer 7 dons de extrema importância para a igreja e que a gente precisa. Talvez seja você hoje, que está aqui hoje, que recebeu isso da parte do Senhor e não tem exercitado, ou tem exercitado, mas precisa avançar, precisa fazer mais, precisa crescer mais nesse comissionamento. Primeiro nós falaremos sobre os dons de hospitalidade, administração, liderança e exortação. Esse é o primeiro grupo que nós falaremos. Segundo grupo, contribuição, socorro e misericórdia. Esses dons, infelizmente, são tratados como série B dentro da igreja. Mas se eles forem retirados, acabou. Se não tivermos esses dons operando na igreja, o negócio fica sério. Então eu quero primeiro falar sobre a urgência de uma igreja verdadeiramente hospitaleira. E eu quero que você entenda que se Deus deu esses dons a pessoas específicas, não é o outro que vai fazer. Se é seu isso, se Deus deu isso para você, não é o outro que vai fazer. Não é o outro que vai executar. Não adianta, Deus deu para você. De igual modo, se Deus não deu para você, é o outro que vai fazer. Pastores, muitas vezes são tentados a achar que eles sabem fazer tudo na igreja. Que eles resolvem tudo na igreja. Mas há coisas, e eu tenho que repetir isso o tempo todo para mim, há coisas que Deus não me concedeu. Deus não deu a mim. Todo mundo lembra do Severino, né, que tinha lá, acho que era, não sei se era do Zorra Total, quebra galho. Faz tudo. Não existe isso na igreja, meus irmãos. Não existe faz tudo na igreja. Eu não posso, eu sou proibido pela palavra de fazer tudo. E às vezes eu luto contra isso, mas eu sou proibido pela palavra de achar que eu posso fazer tudo na igreja.
no sentido de dons, de ministérios, de concessões dadas por Deus. E aqui, quando a gente fala dos dons, de modo geral, os dons que servem, é impossível separar esses dons da palavra diaconia, que é uma palavra que aparece o tempo todo na Escritura, a gente já falou isso. Ela aparece o tempo todo nas cartas do apóstolo Paulo, especialmente quando ele fala sobre os dons. Dons que é de diaconia. O que é diaconia? É serviço na prática, contato com as pessoas de modo geral. Todos esses dons que a gente menciona aqui, eles são dons que envolvem o contato com as pessoas. E que Deus vai concedendo aos seus filhos o Espírito vai concedendo. São os dons que têm esse contato com o outro. E que na Bíblia traz muito a ideia de servir como representante do outro. Eu faço algo por alguém como representante de alguém maior. Eu executo determinada ação como representante de alguém que me comissionou. É isso que fazem todos os dons de serviço. Pois bem, como eu dizia, há uma urgência, meus irmãos, de uma igreja que seja hospitaleira. Todas as pessoas têm o dom da hospitalidade, não, mas aquelas que o Senhor separou para ter esse dom de acolher, de abraçar, de receber, de tornar o ambiente eclesiástico, o ambiente da vida de igreja local, um ambiente agradável. Se aqueles que são chamados por Deus para serem hospitaleiros não exercem esse dom, a igreja vira um lugar chato. Quando você vem aqui na igreja, você se sente feliz quando você encontra seus irmãos, suas irmãs? Parte disso é porque Deus tem derramado o dom de hospitalidade. Parte disso é porque o Espírito Santo tem derramado hospitalidade e pessoas têm executado isso. Nós temos exemplos na Escritura, na verdade, ao longo do Antigo Testamento isso é muito comum porque a hospitalidade faz parte da cultura judaica. Mas eu posso mencionar aqui Abraão, quando recebe o próprio Deus, ali em forma humana, junto com os anjos, que vão exercer juízo ali sobre Sodoma e Gomorra, corre, prepara ali um pão, mata um animal, faz um guisado. Você conhece uma pessoa que é assim, não tem tempo ruim para ela? Você aparece do nada na casa da pessoa, do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, corre, bota água no feijão, bora, te senta aí, a casa é sua. Hospitalidade. A igreja precisa de pessoas que sejam hospitaleiras. E para entornar mais o caldo na vida do pastor, entre as listas, a lista de critérios para o exercício pastoral que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, para Tito, está lá, deve ser hospitaleiro. Em outras palavras, não existe pastor que não goste de gente. Eu conversando uma vez com uma pessoa, veio tirar uma dúvida comigo, pastor, eu sinto que eu tenho um chamado pastoral, mas o que eu gosto mesmo, pastor, é de chegar na minha casa, ir para o meu escritório, pegar ali os livros da minha estante e mergulhar na palavra de Deus. Digo, muito bem, Deus chamou você para ser um monge, então. Pastores, se tem alguém aqui com chamado, eu quase queria dizer, quem tem chamado pastoral, levanta a mão. Cuidado. Pastor, nessas horas, quando ele pergunta quem tem chamado para alguma coisa, a memória dele virou uma memória fotográfica. Mas se você tem recebido da parte do Senhor um chamado para a área do pastoreio, você precisa ser uma pessoa hospitaleira. Está lá, como os requisitos. Eu vou lá na igreja de novo, é aquele povo. Meu querido, minha querida, talvez o seu chamado não seja pastoral. Hospitalidade. Temos um outro exemplo de hospitalidade que beira a loucura na Escritura, dada as questões culturais ali daquele contexto, que é a hospitalidade de Ló. Recebe os anjos ali na casa dele, e o homem é tão hospitaleiro, tão doido na hospitalidade, que ele oferece as próprias filhas para o pessoal da cidade que estava querendo violentar os anjos. Temos um exemplo muito bonito de hospitalidade no Novo Testamento, que é o exemplo de Lídia. Uma comerciante, conhece o Evangelho, é convertida ao Senhor Jesus, e ela diz,
se os senhores me consideram uma serva do Senhor, venham se hospedar na minha casa. É aquela pessoa que não mede esforços. Será que Deus não te entregou isso? Hospitalidade. Um coração hospitaleiro, um coração que acolhe, um coração que abraça. Nem todo mundo recebeu isso. O hospitaleiro, ele é agraciado por Deus com certa medida de mansidão, de tolerância, que nem todo mundo tem. Talvez, a gente vai falar sobre esse dom lá na frente, talvez a pessoa que recebeu o dom de exortação, ela não tem a medida do acolhimento que o hospitaleiro tem, é por isso que precisa dos dois. Precisamos ser uma igreja hospitaleira. Diga para a pessoa que está do seu lado, precisamos ser uma igreja hospitaleira. Ah, pastor, então se a igreja é hospitaleira, porque a igreja é um hospital, né? Todo mundo é paciente. Já ouviu isso? A igreja é hospital, e se a igreja é hospital, todo mundo é paciente. Mais ou menos. Segunda coisa, segundo dom aqui desse primeiro tópico, a administração. Esse, meus irmãos, é tão urgente na igreja de modo geral. Ele é tão necessário. Ele é aquela voz, uma voz de José. Veja que coisa interessante. José foi vendido como escravo. Aí, lá, escravo, ele vira o administrador da casa de Potifar. Aí é preso, sem dever nada. Podia dizer assim, eu não quero mais saber de administrar nada na minha vida. Aí está lá na cadeia, passa um tempinho, 12 anos só na cadeia. Ele era o que lá na cadeia? O administrador. Né? Virou ali carcereiro. Toma aí a chave, José. Vai lá ver quem é que está dando trabalho. Aí vai lá José, aí conversa com o padeiro, com o copeiro, ainda interpreta o sonho deles. E aí, o faraó tem um sonho, ninguém sabe interpretar. Ah, tem um camarada lá na prisão. O quê? É, um hebreu. Camarada do copeiro, né? Memória curta. Ele interpretou meu sonho quando eu estava preso. Acho que José, quando chegou no palácio, olhou para a cara do copeiro. Obrigado, viu? Lembrasse rápido de mim. Manda José fazer a barba, se apresenta diante do faraó. O sonho foi o seguinte: 7 anos não, sonhei com espigas e com vaca. Primeiro sonho, a espiga boa, bonita, aquela espiga de milho da época que você come, cheia, que chega e entra no dente. A casquinha do milho, top. Aí bate um vento, espigas mirradas, ressequidas. Vacas magras, ou vacas gordas e vacas magras. E aí, qual que é a interpretação desse sonho? Aí José dá 7 anos de fartura, 7 anos de seca. O sonho se repetiu 2 vezes porque Deus já resolveu, viu? E tem mais, escolha um homem que possa administrar os tempos de fartura para quando vier o tempo de seca ninguém morrer de fome. Não foi uma fome só no Egito não, foi o que aconteceu com o povo de Deus lá, Jacó. Foram lá, foi uma fome no mundo. Precisa ser alguém que saiba administrar. Porque o recurso vai ser limitado nos anos de seca. Não adianta vir com história de que é pela fé, não. Deus já resolveu. Vai ser seca. Uma seca tão grande que até o povo vai esquecer os anos de fartura. E o faraó responde: será que temos aqui na terra algum outro homem que seja capaz de administrar esse processo? E aí José se torna o segundo no comando do Egito, abaixo apenas do faraó. Administradores. Outro administrador, Neemias. Neemias era um administrador que precisou de tanta paciência. No final do livro ele dá até uma pisa nos camaradas lá. Arranca a barba. Estamos falando de outro tempo. Neemias, um governador de Jerusalém, precisa fazer o quê quando chega lá? Prioridade é o quê? Vamos erguer a muralha.
certo? Tal família cuida desse pedaço aqui, a outra família cuida do pedaço de lá, a outra vai para aquele outro pedaço. Bora construir, pessoal. Ah, mas tem gente ameaçando. Ok, é construindo e com a espada na mão. Mas não vai parar? Não, não pode parar. Administrando. Outro exemplo de administração. Joiada, sumo sacerdote. O templo está deteriorado. É como se você chegasse aqui, puxa a porta cai de banda. Aquele meme, né? Estou cansado, chefe. Tudo cansado na igreja. Nada funciona. Precisa de quê? Administração. E Joiada vai lá, faz os reparos no templo, coloca o gasofilácio, organiza o sacerdócio. Ó, vocês desse grupo sacerdotal vão servir tal dia, vocês vão servir outro dia, vocês vão servir outro dia. Quem faz isso? Aquele que recebeu o dom de administrar. Aquele que recebeu capacitação do Espírito Santo para administrar. E de onde vem, meus irmãos, essa capacitação? Da constatação que todo o povo de Deus precisa ter, de que nós não temos recursos ilimitados. Há uma grande bobagem que é pregada por aí, de que o pastor ou a liderança de determinada igreja tem uma ideia, pronto, a gente vai fazer. Mas não tem o dinheiro, vai fazer. Mas qual é o projeto para a gente chegar nesse... Não sei, Deus vai revelar. Não, mas e o recurso? Não, é pela fé. Meus irmãos, fé não é Deus pegar assim e tirar o nosso cérebro, não. E eu não estou dizendo que a igreja não deve encarar desafios na área de finanças, na área patrimonial. Deve encarar, mas com sabedoria, com pessoas que administrem. Porque se é pela fé, quando dá errado lá na frente, a gente não pode dizer que foi a culpa de Deus. Como se diz. Aí se inventa um monte de desculpa. Precisamos de administradores, de vozes que digam, olha, calma, vamos fazer as contas. Nem Jesus, né? Ensinou. Construir a torre, primeiro se assenta, faz as contas e vê se dá para terminar. Por quê? Se não concluir, os outros rirão. E tem igreja aí, tem ministérios aí, que são motivo de zombaria. Por quê? Porque não se assentaram, não fizeram as contas, não fizeram o cálculo. Percebe como é importante nós termos o dom da administração operante na igreja? Amém? Estão comigo? Precisamos também do dom da liderança. Geralmente um dom muito conectado com a administração, com essa percepção de quem nós temos à nossa disposição, quais são os ministérios, quais são os serviços, as demandas que aparecem. Uma pessoa que é mais organizacional, precisamos de líderes. Precisamos de pessoas que consigam enxergar um pouco mais à frente. As pessoas que não costumam receber esse dom da parte da liderança, elas tendem ao imediatismo. Agora não dá, mas o líder ele precisa enxergar um pouco mais além. Ele precisa ver a coisa mais à frente, projetada, concluída. Isso em vários aspectos da igreja. A gente poderia mencionar vários exemplos. As pessoas mencionam um exemplo de liderança, Josué. Josué está lá batalhando. E ele percebe que a peleja está grande. E o que é que ele faz? Ele faz uma oração para o sol parar. Que doideira, pastor. Mas o líder ele precisa ter essa percepção de enxergar um pouquinho mais além. Insistir um pouco mais. E o sol parou. O sol parou não, né? O tempo parou. Porque a gente sabe hoje que o sol está quieto lá na dele. Embora ele orbite, né, na galáxia. E os planetas aqui giram ao redor dele. O tempo parou. Para que fosse concluído ali. Em vários momentos, logo no início do livro, Josué se assenta com os príncipes. Vamos aqui, né? A demanda é essa, os reis são esses, os territórios são esses. Liderança. O outro exemplo para mim, claríssimo, de liderança na Escritura, é o exemplo de Barnabé. Meus irmãos, Barnabé talvez pastoreou a igreja mais difícil de pastorear da história. É o quê, pastor? Talvez a igreja mais difícil de pastorear
foi pastoreada por Barnabé. Os cristãos que foram dispersos pela perseguição em Jerusalém começam a se espalhar. Vão para Samaria, mas de Samaria eles vão para outros territórios. Um deles é Antioquia. Antioquia da Síria. Território majoritariamente de não-judeus. Gentios. E naquele momento, falar de cristão não-judeu, que não tenha se convertido primeiro ao judaísmo para depois virar cristão, era um tabu. Só que começa o pessoal a pregar lá em Antioquia, um monte de gentios se converter. E congregar. E participar dos cultos. E as notícias de que o povo está se convertendo, que a igreja está lá congregando, chegam para Jerusalém. E tem judeus lá e tem gentios lá. Só quem viveu nessa época sabe a bronca que é judeu e gentio junto. E aí os apóstolos, rapaz, a gente precisa mandar um líder para lá. Quem eles mandam? Barnabé. O filho da consolação. Na verdade o nome dele era José. Até Maíra estava ouvindo a música ontem e antes de preparar a lição dos jovens, terminar a preparação da lição dos jovens e ouvindo a música que era indicada lá na lição. E eu voltei mais ou menos uns 18 anos no tempo. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de ternura e fé, homem de Deus. E a Bíblia diz que quando Barnabé chega em Antioquia, ele viu a graça do Senhor. E como é que vê a graça do Senhor? Sendo um líder. Sendo capacitado pelo Espírito Santo para ser um líder. E a gente costuma falar muito, porque Paulo, quem foi que chamou quando viu a graça de Deus lá em Antioquia? Quem foi que foi lá em Tarso, onde o homem estava lá excluído, porque tinha dado problema lá em Jerusalém, discutindo com os judeus? Os apóstolos da igreja de Jerusalém, vai-te embora, vai lá para Tarso, senão vão te matar aqui. Quem é que foi lá para Tarso? Bateu na porta de Paulo. Disse, olha, tem um negócio arretado para tu. Isso eu estou... Bíblia, nova versão nordestina. Olha, tem uma proposta massa. Diga lá, Barnabé. A gente vai para Antioquia. Você vai ensinar o povo de Antioquia. Um líder faz isso. Alguém que recebeu o dom de liderança faz isso. Ele identifica que há uma demanda e ele lembra que há pessoas que podem atender a essa demanda. E ele encoraja, ele ergue, ele levanta, ele diz, é você para esse lugar. Esse lugar é seu. Temos muitos outros exemplos na Escritura. Precisamos de líderes na igreja. Mas a igreja também precisa haver lugar para a exortação em amor, para encorajamento. 4 dons mencionamos nesse primeiro tópico. Hospitalidade, pega aí, vamos contar aqui. Hospitalidade. Segundo, administração, liderança e agora exortação. O que é exortar? O que é encorajar biblicamente? A expressão no original ela tem um significado lindo, meus irmãos. Exortar é chamar para o meu lado. O que por si só já mostra qual é o objetivo de uma verdadeira exortação. Se dá o nome de exortação a todo tipo de pancada que se dá na igreja hoje em dia. Pessoas vão no púlpito, agora é uma palavra de exortação, viu? E começa. Exortar é chamar para o lado, não é afastar. Tem a exortação por aí, com o nome de exortação, que coloca a pessoa para fora da igreja. Não, exortação é chamar para o lado. É encorajar, é confortar. É trazer para próximo e dizer assim, olha, isso precisa ser corrigido, isso pode ser melhor. O que Paulo está fazendo aqui em Romanos 12 é exortar. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo de vocês como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Isso é uma exortação. Paulo está dizendo, vem cá. Deixa eu contar um negócio para vocês. Venham para o meu lado aqui agora. A igreja precisa de exortadores.
que às vezes são incompreendidos. Parte porque o nosso tempo não aguenta a exortação, seja ela bíblica, seja ela em amor, seja ela ruim. Em parte porque às vezes os exortadores que Deus levanta não são preparados, não são ensinados sobre como exortar, sobre o que significa exortar em amor, encorajar em amor. Na igreja deve sempre haver lugar para a exortação em amor, para o encorajamento. A gente tem exemplos na Escritura, eu vou dar um exemplo aqui que poucos prestam atenção. Débora, juíza de Israel. Ela chega para Baraque e diz, olha, é o seguinte, Deus está mandando a gente libertar o povo. E aí, Baraque era aquele cara que tinha medo de talvez se entrasse uma barata no quarto, ele dizia, eu não vou não, se você não for não. E aí Débora traz uma exortação, muito bem, você vai, eu vou, está tudo certo. Agora Deus vai dar a vitória dessa batalha para uma mulher. Isso é exortar, é trazer para perto. É trazer para junto. É trazer uma palavra e dizer assim, como nossa irmã Zita costuma fazer, acorde para Jesus. Bora! Eia! Quem foi que disse eia na Bíblia? Outros dois encorajadores em um determinado momento. Josué e Caleb. Ora, Deus, o povo está lá bem pertinho, texto lá de Números. O povo está bem pertinho, está nas portas de Canaã. 12 espiões são enviados, vão lá olhar a terra. Vamos ver como é o povo, se é aquilo que a gente tem ouvido falar da terra. Aí vai lá, 12 espiões, um representando cada tribo. Aí eles voltam, né? Coisa maravilhosa. Olha aqui a fruta. Diz que um cacho de uva era 2 carregando. Meu amigo, se na terra de Canaã um cacho de uva era 2 para carregar, imagina uma uva no céu. Vai ser uma refeição de uma uva só. Aí chegam trazendo o relatório, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa. Agora tem uma coisa, os habitantes dela são gigantes. Nós, aos nossos olhos e aos olhos deles, parecemos gafanhotos. Era o pastor Davi jogando vôlei contra Giba. É uma terra que devora seus moradores. Vai dar errado. Relatório de 10 dos 12 espiões foi esse. Não vamos não. Começam a desencorajar o povo. Começam a desanimar o povo. Começam a fazer o povo querer até apedrejar Moisés e Arão. E o que Deus faz? 2 exortadores. Eia! Que história é essa? Nós vamos vencer, vamos entrar na cidade, a terra é boa. Vamos confiar na promessa de Deus. Encorajadores. Mas ali naquele contexto, 2 encorajadores não foram suficientes. O povo disse, a gente vai voltar para o Egito, a gente vai matar esses 2 camaradas, vai matar Moisés, vai matar Arão, e a gente vai voltar para o Egito. E a ira do Senhor se derramou. E por causa disso eles passaram 40 anos no deserto, porque não ouviram a voz do exortador, porque não ouviram a voz do encorajador, não ouviram a voz daqueles que foram usados para encorajar, daqueles que chamaram para junto, daqueles que chamaram para o lado. A palavra para encorajador é uma palavra que vem da mesma raiz de Paráclitos, que é uma das palavras que é usada para definir o Espírito Santo. Barnabé é filho da consolação, é outro encorajador da Bíblia. Barnabé significa filho da consolação. É como se os apóstolos, esse foi um apelido que os apóstolos deram para ele lá em Atos capítulo 5. É como se os apóstolos estivessem dizendo, olha, esse camarada aí parece tanto com o Espírito Santo, ele cumpre tanto o papel encorajador do Espírito Santo que a gente vai chamar ele de filho da consolação. Filho de encorajamento. Será que não precisamos, meus irmãos, de encorajadores? Na igreja, de exortadores? Daqueles que chamam para o lado e dizem, meu irmão, minha irmã, não é assim.
né, como o narrador fala, não, não é assim. Não vá por esse caminho. Ou então, irmão, muito bem, exortação não é só para disciplinar, não, é para confirmar. Muito bem, é isso mesmo. Tá certo, é assim, é esse o caminho. Vai, né? Deus foi um encorajador na vida de Gideão. Vai nessa tua força, Gideão, pelo amor de Deus. Gideão, eu vou botar uma lã ali. Olha para aí. O cara está sendo chamado para lutar contra um exército. Deus está dizendo que está com ele. Vai nessa tua força, Gideão. Pronto, eu vou fazer um teste com o Senhor. Meu Deus. Como nós precisamos de encorajamento da igreja. Do Senhor e dos encorajadores que Ele levanta. Olhe para o seu irmão agora e diz, será que você não é um encorajador? Será que você não é uma encorajadora? Oh, glória. Vamos falar agora sobre os dons de contribuição, de socorro e de misericórdia. Falando, meus irmãos, sobre o dom de contribuição, é importante a gente frisar que toda a igreja, todo o povo de Deus é chamado a contribuir. Né? O pastor disse que tem as pessoas que têm o dom de contribuição. Foi, já era, não vou mais entregar nada na igreja porque eu não tenho esse dom. Cuidado. Todos contribuem na casa do Senhor com seus recursos, mas Deus capacita, o Espírito capacita pessoas de modo específico, com generosidade. Olha o que o texto de Romanos 12, versículo 8 fala. Se é contribuir, que contribua generosamente. O que é que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala contribuir generosamente? Ele está dizendo uma expressão que significa fazer algo livre de prisões e acordos mentais. É mais ou menos isso que significa a palavra no original. Então, aquele que recebeu o dom de contribuição, ele contribui sem esperar nada em troca. É isso, ele não tem uma prisão mental. Eu vou fazer, porque lá na frente isso é uma prisão mental na hora de contribuir. Eu vou doar, eu vou entregar, porque lá na frente eu vou receber 7 vezes mais, né? Como diz a música, 7 vezes mais, 7 vezes mais. Não, quem está contribuindo assim, está contribuindo com a prisão mental, contrato mental. E o Senhor capacita pessoas ao longo de toda a Escritura para serem contribuintes. Eu vou falar no nome de novo, não tem como. Barnabé tinha um terreno, o texto de Atos fala, vendeu o terreno, né, o levita lá de Chipre, vendeu o terreno, entregou o valor para os apóstolos que distribuíram ali conforme a necessidade, e muitas pessoas faziam isso. Aí vem a pessoa que vem movida por uma prisão mental, Ananias e Safira. Se você for olhar, a história de Ananias e Safira está coladinha com essa narrativa de que Barnabé doou o dinheiro do terreno que ele tinha vendido. Aí lá vai, Ananias e Safira, querendo brincar, fazem algo, você conhece a história, terrível, morrem por causa disso. É quando as pessoas falam, pastor, a gente está no tempo da graça. Vamos lá ler Atos, tempo da graça. Foi o que aconteceu com quem brincou com o Espírito Santo. Mulheres do ministério de Jesus. Eu acho uma coisa assim, tem uma coisa maravilhosa que Lucas diz pra gente, o evangelista. Ele diz que havia algumas mulheres. Entre elas, uma é mencionada que é Joana, esposa de Cusa, administrador do palácio de Herodes. E essas mulheres, elas contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus. Acho que todo mundo já teve essa dúvida, né? Jesus, enquanto ele esteve num período de ministério dele, como é que fazia? Porque todo mundo tinha que comer, né? Há relatos dele estar com os discípulos todos ali. Pessoas patrocinavam o ministério de Jesus e dos seus apóstolos. E entre elas, Lucas menciona algumas mulheres, um grupo de mulheres. Olha que coisa maravilhosa. Joana era esposa de Cusa, o administrador do palácio de Herodes. Herodes era um camarada ruim, nojento, como a gente podia dizer no Nordeste, alma cebosa, não prestava, não valia para nada. Pagava lá o salário do administrador do palácio dele. Para muitos de nós, que dinheiro sujo, vem da mão de Herodes. Aí da mão do administrador passava para a esposa, da esposa passava para o ministério de Jesus. Dinheiro que saía de lá, do palácio de Herodes, servia para abençoar o ministério de Jesus. Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro de uma conferência sobre ação social que a gente participou lá na Igreja Batista, que a gente congregava lá em Arco Verde, que nós ouvimos o
pastor Marcos, Igreja Batista do Coqueiral. Um dia nós vamos levar uma equipe para a Igreja Batista do Coqueiral. Eles precisaram criar toda uma estrutura. Eles fazem vários projetos sociais. A igreja, até um tempo desse, nem templo tinha, era uma tenda. Era conhecida lá como a Igreja da Tenda. Não sei se as irmãs que são de Recife conhecem lá Coqueiral, a Igreja Batista do Coqueiral. E aí, eles tinham uma tenda lá, tudo que você imaginar de capacitação para jovens, mulheres, né, diversas frentes de projeto social acontecem lá nessa igreja. E eles chegaram no momento em que o recurso da igreja era limitado. E aí surgiu a possibilidade de transformar, né, juridicamente, criar um braço jurídico da igreja para que pudesse ser feita a ação social. E aí isso foi feito. Isso já gerou muita resistência. Ele comenta isso lá no congresso, comentou. Gerou muita resistência dos irmãos da igreja. E ele disse que a resistência maior de muitos irmãos foi quando disse assim, pronto, agora que nós temos essa organização jurídica para ter um braço social da igreja, nós estamos aptos a receber dinheiro da Coca-Cola, do governo federal, da Siemens, da Samsung, de tudo que você imaginar, de empresa que investe em projeto social. E ainda teve gente na igreja dizer, e a gente vai receber dinheiro do mundo? Pelo amor de Deus! Eu acho que se eu tivesse uma reunião dessa, ele contando, né, ele é bem manso, pastor, né, o Marcos, ele contando, eu numa reunião dessa, acho que eu tinha arrancado meus cabelos. Os irmãos resistindo, vai receber dinheiro do mundo. Dom da contribuição. Algumas pessoas são capacitadas pelo Senhor e a igreja precisa de pessoas que contribuem. O texto antigo fala contribuir, aquele que contribui, que faça com liberalidade. Livre de amarras na sua mente e no seu coração. Será que você não tem recebido isso da parte do Senhor? Por fim, misericórdia e socorro. Eu coloco junto porque é uma dupla. É o coração na miséria do outro. É aquela pessoa que não consegue ver uma necessidade se levantando na igreja e ficar parado. Que vê uma necessidade fora da igreja, não consegue ficar parado. O coração é movido na miséria, na necessidade, naquilo que está sendo evidente. E não apenas necessidade física, mas o cuidado de alma, o cuidado do emocional, o cuidado com aquela pessoa enquanto vida, a sensibilidade para perceber o outro, não apenas no aspecto econômico. E nós temos vários exemplos na Escritura. Duas mulheres podem ser mencionadas, Dorcas. Pedro chega lá na cidade, primeira ressurreição pós-Jesus que é mencionada no Novo Testamento. Pedro chega lá na cidade e tem uma irmã lá que acabou de falecer. Está todo mundo chorando. A irmã costurava, fazia roupa, doava para os necessitados. Isso é um coração misericordioso. Se alguém que recebeu o dom de misericórdia, o dom de prestar auxílio, de prestar socorro. Aí fica. Uma necessidade se levanta na igreja. Precisamos fazer alguma coisa. Ok, eu vou falar com o irmão da junta. Não, faz você que recebeu isso. Mobiliza você que recebeu isso da parte do Senhor. Meus irmãos, a hora que eu, enquanto pastor, ficar sabendo, pastor que organizou um grupo de irmãos e foi lá, se juntou, pagou uma conta do irmão. Falou com o tesoureiro, a igreja ajudou com uma parte, a gente juntou e pagou uma conta do irmão. A hora que eu disser que está errado, porque não me consultou, pode me internar. Pode me botar numa maca, levar para o CAPS, para algum lugar, me internar. Eu enlouqueci. A gente tem que parar com esses protocolos dentro da igreja, meus irmãos. A gente tem que parar com essas coisas. E atender às necessidades. Mas quem faz isso? As pessoas que foram capacitadas por Deus, com o dom de misericórdia, com o dom de prestar socorro, com o dom de assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Os dons de servir, todos esses que a gente mencionou hoje, estão em contato com as pessoas. Estão em contato direto com o povo de Deus.
e que seja em nosso coração, que haja em nosso coração o desejo de que isso seja despertado no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos. Fique de pé. Feche seus olhos. Perceba que nós não falamos hoje sobre pregação, não falamos hoje sobre pastoreio, não falamos hoje sobre ensino, não falamos hoje sobre evangelistas, não falamos sobre dom de línguas, sobre discernimento, sobre revelação, não falamos sobre nenhuma dessas coisas, percebeu? E por que esses dons nós colocamos em primeiro nas nossas mensagens hoje? Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro que geralmente as coisas que nós achamos que são mais sem valor, como costumamos achar de cada um desses dons aqui, é justamente elas que são fundamentais para o corpo. O que seria da nossa igreja, meus irmãos, se não tivéssemos pessoas com esses dons aqui exercendo-os? Mas eu sei que há mais. Eu sei que há mais pessoas que podem ser usadas nessas áreas. Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar a Tua palavra em prática, Jesus. Que bom que temos a oportunidade de saber o que cada um dos dons executa, faz, o significado de cada um deles. Mas isso será tão vazio, Senhor, se a gente não fizer nada. Isso será tão improdutivo se a gente não fizer nada. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, mas que o Senhor nos faça agir. Que sejamos uma igreja hospitaleira. Que sejamos uma igreja que administra bem. Onde há pessoas que lideram e que exortam. Que contribuem e que auxiliam em misericórdia. Mas não porque estamos esperando o outro fazer isso, mas porque fomos capacitados, cada um de nós, para realizarmos essas demandas. Para sermos os instrumentos do Senhor em cada uma dessas áreas, Pai. Desperta-nos para um compromisso maior com a Tua obra, com as coisas do Senhor. Às vezes estamos como aquele filho mais velho que ficou do lado do pai, se queixando do que o outro filho recebeu, se queixando da festa que foi feita para outro filho, enquanto o pai está dizendo: meu filho, tudo que eu tenho é seu, você é meu filho, eu tenho coisas para você, e para o outro eu tenho as coisas do outro. Faz a Tua obra em nós, ó Pai, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Nesse momento, antes de nós encerrarmos o culto, entregaremos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor.